E a santa paz de Deus, o amor do Mestre Jesus, a proteção do Deus Todo-Poderoso esteja aí na sua vida, no seu mundo, no seu país, aonde você se encontra neste momento. Primeiramente agradecemos a Ele, o Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas. Criador deste universo infinito, o macro, o micro, as dimensões espirituais dos mundos paralelos. Coloca nele o nome que você quiser, mas ele é um Deus único, sabedoria suprema, causa primeira de todas as coisas, Deus de amor e que nada existe fora deste amor. Damos graças a Ele por mais um dia na vida, por essa existência neste universo infinito. Agradecemos também pelo nosso estudos, Caminho do Amor, Francisco Pedro, Renascer para uma Vida Melhor. É o estudo básico do Evangelho de Jesus, segundo o evangelista João. Depois, Caminho do Amor, Francisco Pedro, a Semente de Luz. Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Hoje, nós vamos começar um outro trabalho, um outro estudo. Caminho do Amor, Francisco Pedro, um cego ensinando a enxergar. Por quê? O nosso estudo sempre foi este. Por que que a igreja está sempre na contramão da verdade? Será que a igreja não acredita em Deus? Ou ela se julga mais importante do que ele? Vamos conferir? Na doutrina da codificação, o codificador escreve que existe dois tipos de fé. A fé raciocinada, aquela que permanece todo o tempo diante da verdade e da razão. E a fé cega, que é a fé religiosa. Vamos examinar, vamos raciocinar. Nada melhor do que estudarmos a coletânea de livro, que é a Bíblia. Bíblia, quero dizer, é a abreviação da palavra biblioteca, porque tradução católica, 73 livros. Tradução João Ferreira de Almeida, 66 livros. Ela conta a história da religião no tempo. Que tal começarmos lá no primeiro livro, primeiro capítulo, no dia da criação? Nos últimos dias, depois de Deus ter criado todas as coisas, Ele criou seres viventes, as aves do céu, os animais do campo, os animais que vivem na água, debaixo da água. E Deus então disse: façamos agora o homem a nossa semelhança, macho e fêmea. Deus abençoou e deu-lhe o livre-arbítrio. Crescei, multiplicai-vos e enchei a terra dos vossos filhos.
Continuamos lendo o livro da Gênesis. Logo, alguns tempos, a igreja cria o seu primeiro casal e coloca o nome de Adão e Eva. Mas eles já nasceram pecadores. Deus criou o pecado e imputou o pecado neles, de uma tal maneira que os seus filhos, a sua geração, já nascia pecadoras. Para livrar-se do inferno eterno que ela criou, eles têm que se batizar na igreja. E aí que começou o cativeiro, a escravidão. Porque fora da igreja não há salvação. A sua máxima eterna, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Este casal que a igreja criou teve 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí ele foi expulso de casa. Continua lendo. Sendo Caim expulso de casa, escreve-se, está escrito, né? Não é a Bíblia fala, porque a Bíblia não fala, a Bíblia é livro. Mais adiante, está escrito assim, que ele andou alguns quilômetros e encontrou uma cidade povoada. Ele habitou naquela cidade. Encontrou uma companheira, casou com ela, teve filhos e filhas. Os pregadores, os sacerdotes, quando vão pregar essa parte, eles lêem até aqui. E eles tiveram filhos e filhas. Não continua. Agora nós convidamos a você a continuar a leitura. Continua lendo. Vamos raciocinar. Espere aí. Caim não era irmão de Abel? Eles não eram os 2 únicos filhos do primeiro casal da humanidade? Ele matou um, ficou só um. Quem é esse povo dessa cidade povoada que ele encontrou? Não adianta perguntar para o sacerdote, nem para o pastor, nem para o dirigente da sua religião. Porque eles não explicam, eles complicam. Nós, do caminho do amor, nós somos da terceira revelação. Nós somos do grupo ecumênico Caminho do Amor. Nós pregamos o segundo Consolador prometido por Jesus. Ele veio para explicar essas coisas. Porque ele veio explicar o que Jesus veio fazer. Porque Jesus, ele veio mostrar para nós quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que você está fazendo aqui. Então vamos analisar. Se Caim era o único filho da terra, quem era aquele povo? Voltamos lá no começo. Quando Deus, segundo João, disse, no princípio, tudo foi feito pelo Verbo, foi criado pela palavra. O Deus da igreja amassou o barro e fez o homem. O Deus
a primeira criação, o Deus verdadeiro, ele disse, façamos o homem à nossa semelhança, macho e fêmea, e ele se fez, o macho e a fêmea. Ele abençoou, dizendo, crescei, multiplicai, enchei a terra dos vossos frutos. Por que a igreja não aceitou? Está errado? A igreja que está certa? É coisa de se pensar. Lá no Evangelho segundo João, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho primogênito. A igreja fala que é o unigênito. É primogênito. Não para condenar o mundo, nem para julgá-lo, mas para salvá-lo. O apóstolo Paulo, ele nos ensina. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, não volta mais. Porque Jesus de Nazaré, ele veio nos libertar da lei, do pecado e da morte. Quem criou a lei, o pecado e a morte? A igreja. Examinamos então. O Mestre Jesus nos ensina nos seus ensinamentos. Eu sou a única porta das ovelhas. Outra porta que vier de ladrão e salteador. Eu sou o único pastor. O outro pastor que vier é lobo vestido de ovelha. Eu sou o único caminho. Eu sou o caminho, na verdade, que a verdade é o Evangelho. Nós provamos dentro do nosso estudo que a Bíblia não é a verdade. Ela contém a verdade. Porque Jesus, os apóstolo Paulo, testifica o tempo todo que a verdade de Deus é o Evangelho, as boas novas. E completa ele, ninguém vai a Deus senão por mim. Por que é que a igreja prega o contrário? Bem, disse o Senhor Jesus, quando Pedro pergunta a Jesus, Senhor, os religiosos, os sacerdotes, eles estão questionando contra a sua doutrina. E o Mestre Jesus responde, Pedro, deixa eles, porque eles são cegos, condutores de cego, ambos cairão no buraco. Nós, porém, dissemos que a igreja, a religião, são cegos, surdo e teimoso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu sou Francisco Pedro, sou evangelista, sou um administrador desse grupo. Quer saber mais? Quer responder a pergunta? Entre em contato conosco. Você sacerdote, você dirigente de igreja, responda. Por que que a igreja não aceitou o primeiro casal e criou Adão e Eva? Por que que a igreja está sempre na contramão da verdade? Nós provamos dentro da própria verdade, porque ninguém pode com a verdade a não ser com a verdade. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre Senhor.